Boa tarde, Dunga. Boa tarde, boa tarde. E, realmente podemos nos sentar. A gente vai pedir agora a vocês realmente toda a paciência, porque o calor é grande, né? Mas vocês ainda não têm essas luzes que nós temos aqui, né? Nós temos um plus, né? Nós temos algo a mais de calor, né, do que vocês. Mas assim, vamos viver esse momento com muita tranquilidade. É um momento para nós muito especial. É um momento para nós muito especial, porque nós vamos responder perguntas, né? E é bem diferente do que você chegar aqui com uma ideia já construída de uma pregação, né? E você colocar para vocês, né? Nós colocarmos a vocês a ideia que Deus nos inspirou. Agora não, agora nós vamos responder perguntas de quem está em casa acompanhando esse acampamento pela televisão, pelo rádio, pela internet, e também perguntas que vieram de vocês. Então eu vou lhe pedir agora às pessoas que estão caminhando, para que vocês encontrem o lugar de vocês. Quem está conversando, dá um subtotal aí na conversa, porque a pergunta que for lida pelo Márcio, e que eu, o padre Cristian Shankar e a Neia vamos tentar responder, pode ser a pergunta que você não fez escrevendo, mas seja a pergunta que esteja aí no seu coração, né? Referente a teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, tua esposa. Então nós vamos pedir realmente mais uma vez o Espírito Santo, porque é um momento muito especial. Então vamos juntos numa só voz rezar a oração invocando esse Espírito Santo, mesmo sentados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que beleza. Boa tarde, Neia. Boa tarde, Padre Cristian. Boa tarde. Eu estava em casa, estava contando para eles que estava em casa assistindo sua pregação. Ouvi a do Dunga pelo rádio, fui no supermercado com as crianças, e as suas eu vi pela TV. E quando eu vi o Padre Cristian, eu falei assim: nossa, a hora que eu encontrar o padre, eu vou perguntar por que ele não está vestido de padre. Mas aquilo me incomodou a pregação inteira, padre. E no final eu entendi. Então, para quem assistiu a palestra, né, já sabe. Para quem não assistiu, você vai comprar a palestra, que daí você vai saber por que o Padre Cristian pregou com uma roupa comum, né? Uma roupa comum. Mas no finalzinho tem uma surpresa muito legal lá. Foi muito bacana. E me fez repensar, junto com a minha esposa, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós vivemos, a opção de vida que fizemos, né? E o meu papel como pai, como comandante da minha família, né? Eu tenho certeza que isso mexeu com todos nós homens aqui, né? O padre fez uma oração muito linda no final por todos nós e nos tocou profundamente. Mas vamos às perguntas, né? Eu já dei uma lida aqui em algumas e tem realmente perguntas assim muito boas, excelentes, para que a gente possa conversar aqui. Queria perguntar para o Dung e para a Neia, uma das perguntas que está aqui, ó: como podemos nos convencer que criamos filhos para Deus e não para o mundo? Na verdade, nós temos um tempo para viver aqui na terra. Na verdade, nossos filhos, nós os tivemos para o mundo. E essa vida aqui no mundo é que vai levá-los um dia para Deus, né? Esses nossos filhos, muitas pessoas confundem um pouco o mundo, quando eu digo, eu não estou falando daquilo que é mundano, estou falando do mundo, a criação, a natureza, né? A vida, a batalha. Então nós temos que criar nossos filhos para isso, para serem bons homens, para serem homens honestos, para terem disposição, para não terem preguiça. A preguiça não é de Deus. Então, na verdade, nós temos nossos filhos, educamos os nossos filhos para eles viverem o tempo deles aqui no mundo, aqui na terra. Então eles farão faculdades, eles terão que ser educados por nós para viverem as situações próprias deste mundo.
Então, neste mundo, nós temos que educar os nossos filhos, primeiro, para não usarem drogas, para respeitarem o próximo, para serem honestos, para estudarem bastante, para trabalharem, para um dia ocupar um lugar na sociedade, para um dia ter a sua própria família. Então, na verdade, a educação que nós vamos dar aos nossos filhos é justamente para que eles vivam no mundo. Só que vivam de uma tal maneira que também dentro dessa vivência, cada um deles, a seu tempo, também possa fazer a sua experiência com o Criador deste mundo. Então aí sim, aí nosso exemplo de vida, a catequese dentro da nossa própria casa, a vivência espiritual, as práticas que eles vão ver os pais praticando. Por exemplo, seu filho vai ver você rezando o terço, seu filho vai ver você indo à missa, seu filho vai ver você confessando, comungando, vai ver você lendo a Bíblia. Então tudo isso é educação, e ele vai a princípio ver essas coisas. Depois de um tempo, ele vai sentir interesse em copiar você. Então, muitas das coisas que nós vamos educar os nossos filhos, primeiro, em uma boa fase da vida, eles vão aprender isso vendo. Então, o exemplo dentro de casa é muito importante. Depois de um tempo, ele vai também querer fazer. Então, as práticas espirituais, ele nasceu, por exemplo, num berço católico, apostólico, romano, onde ele viu o pai e a mãe praticando aquela religião. Então ele vai à missa com o pai, ele vê o pai ajoelhar, ele vê o pai se levantar, ele vê o pai entrando na procissão da Eucaristia, ele vê a mãe fazendo isso. Isso tudo é educação, isso tudo faz parte da educação. Depois você, quando ele tiver uma idade, você vai conversar, ele vai para a catequese, ele vai perguntar coisas a você, você vai responder coisas a ele. Mas dentro disso tudo, você também está dando a ele valores. Sujou, limpa, abriu, fecha, marcou, chega, deveu, paga. Você também ao mesmo tempo está educando o teu filho para viver neste mundo também. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então você tem que educar o teu filho também para trabalhar, para estudar, para um dia ele passar horas e horas e horas fora de casa, ou dias, ou anos fora de casa, fazendo uma faculdade, trabalhando em outro lugar, fazendo um mestrado, fazendo sei lá, uma viagem qualquer, e ele vai ficar longe de você. E quando ele estiver longe de você, ele vai ter que se recordar dos ensinamentos, das práticas, das vivências que ele viu você. Então, educar um filho, você educa ele para viver neste mundo, apesar dele não ser desse mundo, como nós não somos. Nós somos de um outro mundo, mas nós durante 80 anos vamos morar nesse mundo, vamos trabalhar, vamos ganhar nosso dinheiro para pagar nossas contas, e esse filho tem que ser educado para isso. Ele não pode ser preguiçoso, ele tem que estudar, e ele vai ter as mesmas práticas espirituais que o pai e a mãe tiver. Se você não tiver prática religiosa, o seu filho também não terá prática religiosa, a não ser que ele seja uma exceção, mas o normal vai ser ele te copiar nisso também. Então, eu não vou criar o meu filho para o mundo, no que diz sentido a palavra mundana, pecado, mas eu vou educar meu filho sim, para viver, para trabalhar, para formar família, para existir neste mundo, e depois lá na frente é que nós vamos conhecer a eternidade. A palavra diz, né, Padre? A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bom, essa pergunta eu vou fazer para o Padre Christian Shankar. É a pergunta de uma avó, que eu não vou dizer o nome, mas ela diz aqui o seguinte, que a sua neta fez uma opção sexual e diz que ama uma moça. Ela gostaria de saber como que a mãe, né, que é a filha dela, e o seu esposo devem agir nessa situação, pois eles não aceitam isso. O que eles devem fazer nesse caso? Uma coisa, essa pergunta com certeza iria sair, e uma coisa a gente já fala de antemão: homossexualismo sempre houve e sempre haverá. Nós não vamos acabar com o homossexualismo. Quando você estuda a história, seja da igreja ou a história do próprio mundo, ali está presente. Isso aí é um fato. O fato na nossa família é o que nós vamos fazer com aqueles que se dizem que teve uma opção por esse ou aquele.
O que nós estamos vendo hoje não é tanto um respeito à homossexualidade, mas um incentivo à homossexualidade. Programas de adolescente, programas de crianças, novelas destinadas ao público jovem, joga na cabeça dos seus filhos que eles podem ser homem, eles podem ser mulher, os dois ou nenhum dos dois. A ideologia do gênero está batendo às nossas portas e nos convencendo de que homem e mulher é apenas uma construção social, porém uma imposição, e que ninguém é verdadeiramente homem ou verdadeiramente mulher. Isso é uma consideração. Outro ponto que nós não podemos deixar passar antes da própria resposta. A Bíblia nos diz: Deus nos fez homem e mulher. Se um homem ele tem atração por outro homem, ele é homem. Ele não vai deixar de ser homem por causa disso. Se uma mulher tem atração por outra mulher, ela é mulher. Ela não vai deixar de ser mulher por causa disso. A igreja tem uma palavra com João Paulo II e agora com Francisco, de acolhida à pessoa e luz sobre aquilo que ela chama de opção. A igreja nunca excluiu os homossexuais, pelo contrário, a igreja os acolhe e tem para eles uma opção de vida, uma proposta de vida, que é a castidade. Se o homem e a mulher sentem essa atração, eles são chamados a santificar a vida em Deus, levar uma vida tranquila, com trabalho, com amizade verdadeira, amizade sólida, com estudo e se realizar como pessoa humana. Na cabeça de muitas pessoas, se o ser humano não tem relação sexual, ele não se realiza. Ao contrário daquilo que eu sou exemplo disso, sou uma pessoa altamente realizada e não tenho uma esposa, não sou casado. Então o que nos realiza é você se encontrar como pessoa e você crescer como aquilo que Deus nos criou para ser. Um ponto importante, com ela nós respondemos a pergunta: agir com os filhos, seja homem ou mulher, que tem essa tendência homossexual, com caridade, acolhida e amor, como Deus faz conosco. Deus não aceita os meus pecados, mas Ele me acolhe. Colocar o filho para fora, espancar o filho, tirar a chave do filho, colocar o filho para a rua, ele vai cair numa vida de promiscuidade. E o ambiente GLS, GLBTS, hoje tantas letras que a gente nem sabe todas, é um ambiente muito promíscuo. Eles trocam muito de parceiros, estão com hoje, pegam 2 amanhã. Estou falando que todos são assim, os ambientes são assim. Então é preciso que você torne a sua casa um ambiente acolhedor a esse rapaz, a esta moça, e que o ame, mas não ame aquilo que ele faz. Que você possa colocar limites dentro da sua casa, que você possa ter uma orientação sólida sobre aquilo que é uma vivência cristã. E acima de tudo, peça ao seu filho, ao seu neto, que ele tenha muita calma nesse processo de discernimento. Eu tenho atendido alguns casos que no final do caso, nem ele, nem ela tinha realmente uma tendência homossexual. Era moda de faculdade, era moda de grupo, era moda de novela. A pessoa realmente tinha uma atração que não era uma atração sexual, era uma atração de amizade profunda. Algo que vocês podem ler e pesquisar depois, para não estendermos muita resposta. Na internet você acha material muito bom sobre isso, sobre a confusão que eles estão fazendo hoje com seus filhos a respeito de amizade verdadeira e relação sexual. Judith Butler é uma das idealizadoras da ideologia do gênero. Ela diz que não existe uma amizade verdadeira entre homem e homem, entre mulher e mulher, se não os dois estão envolvidos na cama. E na cabeça de muitas pessoas eles confundem isso. Sente uma amizade muito forte por uma amiga, uma amizade muito forte por um amigo, logo já levam para o lado da sexualidade. Na verdade é para o lado da afetividade. Então que você possa ter aí o seu senso de mãe, senso de pai. Peça muito o Espírito Santo as palavras na sua boca, mas nunca rejeite o seu filho. Acima daquilo que ele escolheu ser ou fazer, ele tem que ser acolhido como seu filho, amado, respeitado e principalmente orientado. Que maravilha, graças a Deus. Padre, desculpa, como funciona o método Billings? Essa resposta eu mesmo vou explicar,
porque a pessoa pergunta se a Canção Nova possui algum material de apoio para esse método. Então, no blog.cançãonova.com/famílias novas, blog.cançãonova.com/famílias novas, você pode ter acesso às informações de todo um programa que a Canção Nova desenvolve aqui em Cachoeira Paulista, também assistindo e ajudando as cidades aqui do entorno, as pessoas que nos procuram, a respeito do método Billings, que é uma observação do ciclo da mulher, onde ela vai identificar o período fértil e o período infértil, para assim, junto com o seu esposo, exercer uma paternidade responsável. Então, é para isso que nós utilizamos este método, que é natural, que é o método indicado pela igreja para a fertilidade do casal, tá bom? Então, blog.cançãonova.com/famílias novas. Meu marido insiste em dormir no outro quarto, porque diz que seu ronco e tosse me incomoda. O que fazer, Neia? Eu pergunto, incomoda a esposa? Porque ela não disse incomoda. Porque ela aí disse deu parece que é uma desculpa. Aí deu a entender que ele acha que incomoda, né? Eu vejo assim que, como a gente está falando em diálogo, ela teria que ver isso com ele, porque se não a incomoda, se ela dorme normalmente, eu não vejo motivo para mudar de quarto, né? Porque, imagine, porque o marido ronca, você vai mudar de quarto, vai deixar o seu leito, vai para um outro quarto. Então, eu vejo assim que o que está faltando aí é ela conversar com ele mesmo e até colocar para ela que isso não vai fazer, não vai incomodar. Por exemplo, eu vou sair do meu quarto porque meu marido ronca. E hoje a gente sabe que, por exemplo, até ver esse ronco é devido a quê? Hoje nós sabemos que tem pessoas que possuem apneia, que possuem ronco que realmente até nos assusta. E é uma coisa da saúde, mas que a gente sabe que pode ser resolvido, tem tratamento, tem pessoas até que usam, eu não sei o nome, mas usam um equipamento à noite para dormir, para amenizar o falar do ronco, né? Sim. Que deve até ter um outro nome, mas eu vejo assim que é uma questão deles conversarem, mas deixar assim o leito por causa dessa situação, eu acho que não é a melhor solução. Agora, como ela disse, eu entendi aí que ele está falando que é para que não quer incomodá-la. Não quer incomodá-la. Então, eu acho que aí, a partir dela, ela como esposa, ela partilhar com ele também aquilo que ela vê. E até ir atrás de uma solução, que hoje nós sabemos que tem. Que bom. Quer falar? Completando, né? Porque eu acho que ronco realmente não é motivo para você ir para outro quarto, ainda mais porque você está supondo que a outra pessoa está incomodada, mas às vezes existe uma pergunta dentro da pergunta, né? Vamos supor que o seu esposo esteja fazendo isso como sendo uma desculpa para não dormir com você. Pode ser também, né? Não vou me identificar a pessoa, mas pode ser que ele esteja dizendo isso porque ele não está feliz em dormir com você. Olha, gente, uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer dentro da nossa casa é tornar o nosso quarto um bom lugar. Você não cuida da sala? A sala não está bem arrumadinha? Tem um sofá, tem almofada, está tudo combinando, tudo ajeitadinho. E às vezes a gente entra nos quartos aí que, pelo amor de Deus, né? O guarda-roupa, para você achar uma meia, você leva 3 horas. Para você achar uma camisa, ela está amassada lá no fundo, a cama vive desarrumada, o teto está quase caindo, é um acúmulo de coisas, o ambiente do quarto está ruim. A mulher vai dormir com a camisa daquele candidato do ano de 1994, quando ainda fazia camiseta ainda. O homem com aquele pijama esgarçado, a coisa, veja bem, é um momento do casal. A esposa há muito tempo não adquire um baby doll, uma camisola bonita, e agora você sabe, mas isso não é preciso. É necessário. O quarto tem que ser interessante para o casal tem que voltar a namorar, tem que ter romantismo, e se perdeu, vamos recuperar. Com ronco, sem ronco, vamos recuperar o romantismo. O ambiente do quarto é um dos ambientes que deve ser mais bem cuidado.
Se você tivesse dinheiro, por exemplo, para colocar só um ar-condicionado na sua casa, você colocaria onde? No quarto. Depois, se sobrasse dinheiro, colocava no quarto dos filhos. Porque daí, de repente, você passa todos os filhos para o seu quarto, para dormir todo mundo junto. Aí depois, o último seria botar o ar-condicionado lá na sala, lá na outra sala. Por quê? Porque você tem que priorizar. Veja, é um momento. Então, talvez, por anos, foi ficando desinteressante dormir. Foi ficando desinteressante ir para o quarto. Me desculpa, eu tive que aprofundar um pouco, porque talvez esse esposo não esteja achando interessante dormir com a esposa e encontrou um álibi. Eu estou roncando muito, vou te atrapalhar. Então pense mais, aprofunde mais e retome esse ambiente tão importante da tua casa, tá bom? Maravilha. Como fazer quando, mesmo existindo muito amor, o desejo sexual enfraquece, principalmente do homem? Quem gostaria de responder? Pode ser? Acho que é melhor eu, né, padre? Repete a pergunta, por favor. Então lá. Como fazer quando, mesmo existindo muito amor, o casal se ama, é o que está dizendo, né? O desejo sexual enfraquece, principalmente do homem. Antes de você responder, por aquilo que nós conhecemos da ciência, a libido ela diminui mais rapidamente na mulher do que no homem, né? Então a mulher ela precisa fazer um esforço maior para responder ao estímulo, né? Quando o marido a convida, quando o marido faz aquele galanteio, dá aquela cantada, né? Se a mulher responde, mesmo que ela pareça não estar interessada, se ela responde é porque ainda existe o desejo sexual, né? Agora, às vezes a pergunta fala, quando enfraquece principalmente do homem, parece que o homem perdeu o interesse. Acho que tem a ver também com o que você estava falando agora há pouco, do lugar, né? Não só o lugar, mas a pessoa também se tornar interessante. Quando a gente é mais novo, existe mais quantidade e menos qualidade. Quando a gente vai amadurecendo, é menos quantidade e mais qualidade, né? Quando eu me casei com a Neia, nós tínhamos disposição para ter relação sexual todos os dias, né? Recém-casados, 23 anos de idade, né? Tínhamos disposição sexual, física, né? Um libido tão forte que todo dia tinha. E agora, usando de toda a franqueza, se a gente fizer 3 vezes por semana é muito. Por quê? Porque essas 3 vezes por semana está dependendo se está muito quente, se tem visita em casa, se o seu trabalho foi muito forte, se o desgaste, a preocupação. Mas em compensação, essa diminuição vai colocando no casal a qualidade. A qualidade da minha relação sexual com a Neia hoje é tremendamente maior, mas infinitamente maior do que quando nós nos casamos. Nós fomos aprendendo a ter relação sexual um com o outro. Então hoje a nossa relação sexual, e eu dava uma pincelada na nossa pregação, ela começa de manhã. De manhã, no café da manhã, a gente já começa a ter relação sexual. Quer dizer que vocês vão nu para a cozinha? Não. É que ali na cozinha a gente já começa um olhar para o outro, fazer uma brincadeirinha, um comentáriozinho. Ela está na pia, né, lavando a louça, aproveita o balanço, já dá uma encostada, aquela coisa, e você vai falando no ouvido na hora do almoço, é hoje, tal. Aquilo, imagina, o dia inteiro manda um WhatsAppzinho, conversa, meu bem, estou te esperando. Quando você chega em casa, ela está já mais bem arrumadinha. Quando vai chegando à noite, na hora de dormir, já ligou o ar-condicionado do quarto, já vai entrar, já vai estar geladinho. Quem não tem ar-condicionado, abriu a janela, botou lá o SBP para não ter pernilongo, mas refrescou um pouquinho o quarto. Mas você foi preparando o ambiente. Gente, é qualidade. Aí na hora de dormir, ela já botou uma roupinha mais bonitinha, deixou aquela camisola velha do lado, já nem doou, não doa não, joga fora. Aí ele já colocou já uma cuequinha mais bonitinha, mais nova. Dum, mas você está sendo erótico. Estou sendo erótico sim, porque o amor eros
é o amor próprio de homem para mulher. Então vai diminuindo a quantidade, vai melhorando as palavras, vai melhorando as carícias, vai melhorando as palavras de carinho, as frases, as recordações, o pós-relação sexual, né? Dá a mão, fica um pouquinho de mão dada, recorda o passado, fala alguma coisa que ela gosta de ouvir. Aí depois os dois vão desmaiando, morreu, entendeu? Aí vai ressuscitar no outro dia. Gente, tem que ser assim. Agora não dá para fazer isso todo dia mais não. Ninguém aguenta não, pode parar. Se você está querendo todo dia, é por isso que está dando errado. Aí todo dia chegar lá não funciona o negócio. Nem do lado dela, nem do lado dele. Então, menos com mais qualidade. É assim a vida. E quanto menos for, mais qualidade vai ter. É ou não é, meu irmão? É aí, ó, o cinegrafista que é meu irmão. Uma colocação rápida sobre... Perfeitamente. Mas algo que tem atrapalhado muitos casais, não estou falando que você faz isso, mas eu tenho atendido casais que o homem é viciado em pornografia de internet. Bom, aquilo tudo que ele vê na internet, ele acha que a esposa dele é uma prostituta, é uma coroguete, porque piriguete é nova, coroguete não é já, tá coroa, uma coroguete. Acha que a mulher está disposta a fazer com o marido o que o marido vê em site de pornografia, e a mulher não se dispõe a isso. O que acontece com o interesse do marido vai diminuindo, falando que a mulher dele é fria, é fresca. Na verdade, ele está confundindo esposa com aquilo que o mundo coloca como relação sexual. Dunga falou uma coisa de espetacular para a sua família, o seu relacionamento. Eu li um texto uma vez na antropologia que fala sobre casamento e relação sexual. E a pergunta era: quando é que o casal terá uma relação sexual? A maioria responde: quando tiver vontade. Se é quando tiver vontade, a tendência é que não tenha vontade. Porque o mundo hoje vai ocupando a sua vida, o seu casamento, a sua casa, que você, quando vai para a sua cama, você quer uma coisa só: dormir. Você está morto. Então a relação sexual, ela tem que ser incentivada, insinuada e começada na parte da manhã. Dá uma rosa, dá um cheirinho na mulher. Ela já fala: mas o que ele está querendo? Ele fala: logo mais a gente conversa. Ela vai entender. E a mulher à noite, pelo amor de Deus, a mulher não vai aparecer para o marido com aquela camisola branca de bola vermelha. Isso aí, meu filho, não vai ter interesse nenhum. Marido, aquela cueca GG com aquele pingo de xixi do lado. Pelo amor de Deus. Eu já falei, tem a cueca da noite, a noite D. Não é? Se você veste G, pode falar que o padre está ensinando isso. Se você veste G, para aquela noite você vai comprar uma cueca M. Aí você põe a cueca M, a mulher já é a predisposição, né? Isso aí é verdade, né? O preparar é muito importante, né? Tanto do lado dela como do lado dele. Eu só não preparo. O amor, ele precisa ser exercitado, né? Colocado em prática também na conquista, porque é sempre um processo de conquista, né? Padre, olha só, uma pessoa que ligou para nós, né, está assistindo pela televisão, pede para não ser identificada. Ela diz assim, que o esposo dela chega tarde em casa todos os dias. Ela acha que é uma traição que está acontecendo e não sabe o que fazer. Ele diz que é a invenção da cabeça dela. Há algum tempo ele já teve um outro relacionamento durante 5 anos com uma amante. Ela diz que tem medo de sofrer tudo outra vez e gostaria de um direcionamento. Pois é, aqui tem 2 pontos. Ele não aprendeu e ela também não aprendeu. Vamos começar por ela. Quando nós somos casados, no seu casamento, por exemplo, você sabe os sinais que a pessoa te dá, se a sua presença ela é desejada ou evitada. Ela não tem como saber de maneira concreta se o marido a está traindo, a não ser que ela pegue um celular, uma mensagem, ou pegue ele com a outra. Enquanto isso, é tudo uma suposição. Só que muitas mulheres, elas agem da maneira inversa quando o marido esfria. Que se o marido esfria, a mulher tem que esquentar. O que a mulher diz? Se o meu marido está frio, eu vou gelar. A tendência é ele ficar cada vez mais distante. Aqui não vamos entrar no mérito, se ele está bebendo, se ele está jogando bola, se ele está com outra mulher. A tese é que ele não fica em casa. Ele não tem atração, desejo e vontade de ficar com a esposa, de ficar no lar.
Primeiro passo é a mulher criar todo o mecanismo e criar na sua casa um ambiente agradável, um ambiente bom, um ambiente gostoso. Ela tem que saber atrair o marido, e peixe se pega pela boca, marido também. Então a mulher tem que fazer para o marido coisas que ele gosta: o prato melhor, arrumar uma cama de lençol limpo, fresco, um quarto, o Dunga falou isso, bem arrumado, se dedicar a ele. Esse é o primeiro passo. Nunca insistir em perguntar aquilo que ele não vai responder. Ó, bem, você já me traiu? Não, amor. Mas se você tivesse me traído, você me contava? Não, tá louca? Não vai chegar a lugar nenhum, não é? Então ela tem que melhorar como esposa, é o primeiro passo, e ver se ele vai estar no feedback a ela. Eu tenho uma palestra, depois você pode assistir no YouTube, os 7 passos do marido arrependido. O marido que traiu e arrependeu. Se ele não der esses sinais, ele não arrependeu nada. Ele teve aquilo que é arrependimento momentâneo. Ele muda para voltar. Depois que volta, ele continua a fazer o que fazia. Não é uma conversão do coração, é apenas de aparência. Se o marido já traiu, ele feriu a confiança dela. E como que eu conquisto a confiança de alguém que eu traí ou feri? Uma presença constante e uma qualidade da minha vida junto com a vida da pessoa. Se ele a traiu, ele tem que ter na cabeça que ela desconfia dele, porque uma mulher traída é como se fosse um copo trincado. Mesmo que ela perdoe, aquilo fica na cabeça dela. Será? Por isso que é bom que o marido que já traiu a esposa não tenha senhas em YouTube, Facebook, tenha o celular desbloqueado, para que a mulher sinta-se segurança. Pode ser que ela nem vá mexer nisso, mas ela tem que ver que o marido está disposto a ela. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, uma conversa franca, não cobrança, mas de falta. A mulher que vai atacar o marido é galinha para dentro em galo. Galo não gosta disso. O marido gosta de se sentir querido, desejado, mas não imposto. Então a mulher tem que falar: ô bem, estou com saudade de você, você não fica aqui em casa, fiz um jantar para você, o jantar esfriou, coloquei um vinho para gelar, a garrafa até estourou que você não veio. Ela tem que mostrar que a presença dele é querida, e ele tem que ficar não pela cobrança dela, mas porque ele a ama e ela se sente bem. O terceiro ponto, que é o último ponto, é você ter uma conversa franca de tomada de atitude. Conversar com o marido, mostrar para ele que ele não é solteiro, que ele tem um casamento, que ele tem filhos e que a sua família tem necessidade da presença dele. São os 3 caminhos que eu indico. Primeiro caminho, investir na família e no relacionamento. Segundo caminho, mostrar com a sua vida e fala a falta que ele faz. Terceiro caminho, uma conversa franca de tomada de decisão, um ultimato. Nós precisamos de você, e o marido que você está sendo não é suficiente aquilo que Deus sonhou para mim. A oração com certeza perpassa tudo, e esperamos que nesses 3 pontos ele possa repensar na própria vida e tomar uma atitude. Amém. Essa pro Dunga, a pergunta é assim, ó: se nós pais consumimos bebidas alcoólicas dentro de casa e em eventos de maneira moderada, estamos influenciando nossos filhos? Devemos cortar radicalmente? Cortar radicalmente ninguém consegue, né? Parar de hoje para amanhã, sendo que você tem um hábito de tomar uma cervejinha, tomar um vinho, né? Não é pecado beber, né? E se você fizer isso sempre de maneira moderada, você não estará influenciando o seu filho de maneira perniciosa. Se o seu filho te ver sempre ébrio, né? Aliás, sempre sóbrio, perdão, né? Sempre sóbrio. Se o seu filho te ver sempre equilibrado, se o seu filho ver você sempre bem com os amigos, com amigos corretos, eu não vejo problema nenhum, né? As pessoas que precisam, seria muito radical, as pessoas que fazem uso de vez em quando numa festinha, tomar um copo de cerveja, ou dentro de casa tomar um cálice de vinho. Essa é uma situação que, na minha opinião, é normal. Você não está influenciando negativamente ninguém, nem seu filho. Agora, vamos imaginar o seguinte, que nas festas que você vai, você esteja com um copo de cerveja na mão, ou um cálice de vinho na mão, mas o amigo que está bebendo com você está bêbado.
O amigo que está com você está borracho, né? Está lá falando alto, falando a coisa que não deve falar, e o teu filho está presenciando aquilo. Então aquela cena está dizendo para o seu filho: o teu pai está bebendo, a pessoa que está bebendo com ele está bêbada, ele está aprovando isso. Aí você está influenciando, sim, na vida do seu filho. A cena está influenciando. O contexto do qual você está usando de maneira moderada, você está usando de maneira moderada, mas as pessoas que estão ali não estão. Então isso está se tornando, sim, um grande mau exemplo para o seu filho. Então é um discernimento, é uma coisa. Eu vejo meu pai com os amigos dele, todos sadios. As amizades do meu pai são boas, são todos moderados como o meu pai. Então olha, você não está causando má influência em ninguém. Agora, se eu vejo o meu pai do lado do pai de uma outra pessoa, que provavelmente é do amiguinho meu, e esse pai está bêbado, e meu pai está aprovando, está abraçando, ei amigão, é isso aí, o cara bêbado, você já está criando um clima, uma cena desagradável que vai influenciar de maneira negativa. Uma outra coisa muito perigosa, e eu atendo muitos jovens, muitos jovens, pelo menos 3 por semana eu atendo aqui na Canção Nova, jovens do crack, jovens na cocaína, jovens na maconha, jovens na bebida, e muitos deles se tornaram alcoólatras dentro de casa. Por quê? Lembra daquele cantinho da casa que nós fizemos? Hoje não é mais moda, aliás, hoje é até cafona isso, mas durante bons anos não tinha aquele barzinho, aquele famoso barzinho, que a pessoa colocava litros e mais litros de uísque e tal, aqueles copos pendurados, e ficava como sendo um cantinho de decoração na casa, e de vez em quando o pai ia lá, tomava uma e tal. Muitos dos jovens que eu atendo se tornaram alcoólatras naquele barzinho, porque às vezes o pai e a mãe não estavam em casa, e ele, porque tinha que ter coragem para chegar numa menina, tinha que ter coragem para tomar uma decisão, estava sem sono, tinha que ficar meio tontinho para dormir, ele ia sem o pai e a mãe ver, e fazia o uso de uma bebida doce, de um uísque, de um licor, e ele foi acostumando a dormir tontinho, a tomar uma coragem para chegar numa menina, e ali dentro de casa, sem o pai e a mãe ver, aquele filho foi se tornando alcoólatra, que o levou para a maconha, que o levou para a cocaína, que o levou para o crack. Então, vamos deixar essas armadilhas dentro de casa, vamos desfazer essas armadilhas de dentro de casa. Então, tudo vai do discernimento. Se você dá bons exemplos, ótimo. Se o contexto ao qual você está fazendo uso, mesmo moderado do álcool, seja cerveja ou vinho, se esse contexto não está sendo bom, você está influenciando negativamente, sim, na vida do seu filho. Agora, eu conheço muitas famílias que fazem uso de uma maneira super equilibrada do álcool, ou seja, estão comendo uma massa, estão tomando um cálice de vinho, tem problema algum, estão conversando, estão tomando um copo de cerveja e para ali, tem problema algum. Agora, se fica nisso, não tem problema algum. Agora, quem vai dosar, porque a diferença de remédio e veneno está na dosagem. Se você erra a dosagem, você transforma o remédio em veneno e veneno em remédio. Então pense nisso, no que eu estou dizendo para você. Porque se eu digo para você que agora, não, porque isso está influenciando, você vai ficar com raiva de mim, você vai achar que eu, porque moro numa comunidade, eu sou retrógrado, eu sou um alienado, e eu também não serei honesto com você. Porque se eu for na casa de uma pessoa, alguém me oferecer um cálice de vinho, eu vou tomar um vinho com essa pessoa. Nós vamos conversar, nós vamos rir, nós vamos confraternizar. Mas o meu filho tem 27 anos de idade. O meu filho nunca na vida dele me viu bêbado. Nunca me viu batendo papo com bêbado. Então ele nunca teve essa cena na frente dele para eu influenciá-lo mal. Tá bom? Queria perguntar para a Neia. Neia, uma mãe pode ser priorizada, a pessoa escreveu assim, priorizada primeiro do que a esposa por um marido? Uma mãe pode ser. Há uma preferência, imagino que em algumas situações, do marido pela mãe do que pela esposa. Eu vejo assim que, principalmente quando a gente tem o primeiro filho, né? Então eu vejo assim que a gente precisa tomar muito cuidado, porque na primeira vez, por exemplo, quando chega o primeiro filho, a nossa tendência de mulher, a nossa maternidade é se voltar totalmente para aquele filho. Sim. Né? E o que eu vejo hoje? Que
hoje, muitos casais, o esposo já está se aproximando mais. Antigamente, as mulheres só que cuidavam dos filhos. Hoje, como eu vejo, por exemplo, hoje eu vejo o Felipe e a Céci, que são meu filho e minha nora. Os dois hoje já dividem as atividades com o filho. Mas eu vejo assim que quando eu tive o Felipe, é algo muito novo na vida da gente. Então, quando eu tive o Felipe, a maternidade, ela aflora. Ela vem com tudo na gente e é um ser que depende muito da mãe. Eu vejo assim que a criança, ela depende muito da mãe, ela depende do pai, mas ela mama, ela tem que ser trocada. Então, a mãe, ela investe muito ali no filho, naquela situação, quando o filho nasce. Mas eu vejo assim que a mãe também precisa se policiar, porque ela também tem um esposo. E geralmente quando o filho chega, até mesmo porque a mãe fez uma cesárea, ou até mesmo quando é de um parto normal, a própria mãe já se resguarda um pouco do esposo para cuidar do filho. Só que tudo isso tem um tempo para a mãe viver isso. Então a mãe, ela tem que aprender a conciliar a maternidade e o casal, o ser esposa, o ser mulher. É tudo isso que a gente está conversando aqui. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Porque o filho, ele precisa muito da mãe. Mas nós não podemos esquecer, como mulher, que nós também temos um esposo. E muitas vezes eu vejo mulheres que vêm, que conversam comigo, até dizem que quando elas estão com crianças pequenas, acontece muito dos maridos se afastarem um pouco. Porque a mãe, ela fica tão imbuída ali da cria, né, como a gente fala, do filho, que ela acaba esquecendo o esposo. Ela, às vezes, acaba esquecendo de se cuidar, de se arrumar. Por quê? Porque ela fica inteiramente para os filhos. Então, eu vejo assim que é uma parte que a mulher também precisa desse equilíbrio. E hoje, eu percebo com os casais, né, mais jovens, até na nossa época já, do marido também está ali junto com o filho. Mas como o padre falou, eu vejo assim que a mulher, ela é aquela que vai dando equilíbrio. A mulher, ela vai dando harmonia no seu casamento, no seu relacionamento. E nós, mulheres, eu vejo assim, nós sabemos a hora de parar, a hora de seguir, como influenciar, como fazer as coisas acontecerem. Então, eu vejo assim que a mulher, ela precisa até mesmo falar para o esposo, nessa hora do filho, que ela está precisando de ajuda. Porque, como mulher, muitas vezes, eu quero que o homem adivinhe aquilo que eu estou precisando. Então, às vezes, eu estou com uma criança pequena, eu estou com várias atividades e eu não consigo pedir ajuda para o esposo. E aí acabo me protelando e não sobra tempo para o esposo. Então eu vejo assim que é o diálogo que precisa haver, né? E a educação, porque os dois hoje precisam educar os filhos. Mas acontece sim, muitas vezes, da mãe se dedicar tanto ao filho e acabar esquecendo do esposo. Pode falar. Só para dar um toque nas mulheres, que isso que a Néia falou é muito importante. Atenção, mulheres. Os homens não são adivinhos. Os homens não são adivinhos. Você precisa aprender a pedir ajuda. Não pense que nós vamos adivinhar o que você precisa. Entendeu? Às vezes no seu silêncio, você está no silêncio e super nervosa e se sentindo prejudicada, porque você, na sua sensibilidade e na sua intuição, que é muito mais aguçada que a nossa, você acha que nós já sabemos o que você precisa e nós não estamos participando desse seu momento. Não, já não sabe não. Nós precisamos ser solicitados. Então, muitos desses silêncios que são gerados dentro de um casal é porque a mulher está em silêncio, achando que o marido sabe o que ela está precisando e não está querendo ajudá-la. Ele não sabe. Você precisa aprender a dizer o que você quer. Meu bem, por favor, me ajuda aqui. Aí sim, ele vai, opa, já vou, mulher, já vou. Se você ficar em silêncio, ele não, é uma deficiência nossa. A nossa intuição nem se compara à sua intuição, tá bom? E um risco muito grande que a gente corre como mulher, como casal, é esse nosso silêncio de mulher se tornar uma indiferença.
Porque às vezes você vai ficando tão chateada que você vai ficando indiferente, vai se distanciando, e isso não é bom para o casal. Compadre, olha só, agora pais e filhos. Como podemos, nós pais, convencer os nossos filhos adolescentes e jovens a perseverarem na fé, buscar formação cristã, crisma, ir à missa, etc. E também o que dizer aos nossos filhos jovens em relação à liberação sexual enquanto a igreja prega castidade? Uma coisa puxa a outra, né? Eu penso muito que, igual eu falei na pregação da manhã, que 3 coisas os pais precisam deixar para os filhos: exemplo, exemplo, exemplo. Eu falo muito que essa briga, esse falatório de pai e mãe brigando com o filho para ir à missa, brigando com o filho para ficar na catequese, brigando com o filho para fazer crisma, isso não resolve o problema. Vou ser muito claro naquilo que eu penso. Você tem que exigir do seu filho que ele seja obediente, honesto, justo, prestativo, obediente. A questão da fé não envolve a relação dele com você, não. Envolve a relação dele com Deus. E ele vai sentir falta desta relação por 2 caminhos. Primeiro caminho é o caminho do testemunho na sua família. O que você puder fazer dentro da sua casa que lembre Deus, faça. Convide sempre, imponha nunca. Deus se propõe, Deus não se impõe. Jesus foi muito claro quando ele disse: se alguém quer me seguir. Tem gente que segue, tem gente que não segue. O importante é o convite. Eu vou rezar com seu pai. Quer rezar com a gente? Não, estou fora. Respeito você. Nós vamos à missa. Quer ir com a gente? Não, estou fora. Fique. Mas que ele veja que você e o seu marido têm uma vida religiosa. E sempre que você puder, use a expressão graças a Deus. Graças a Deus eu recebi uma cura. Graças a Deus eu tive um aumento. Graças a Deus eu subi na empresa. Aquilo que você fala de Deus, o inconsciente do jovem, com certeza ele vai experimentar depois. Nós chamamos de fase da secura espiritual a fase da adolescência. É estudo, é namoro, é faculdade, eles ficam um pouco perdidos, mas a fé que foi plantada pelos pais, ela está no coração, e aquilo mais cedo ou mais tarde voltará. O que você não pode é desistir de orar pelos seus filhos. A oração de intercessão do pai e da mãe tem grande poder, e junto com os presentes que eu sei que você dá, dê também presentes que evangelizam. Dê um tênis da moda, mas dê junto uma Bíblia. Dê aquilo que ele pediu, dê junto um DVD, um CD, uma medalha, um crucifixo, para que ele não perca o horizonte do sagrado. Um outro ponto que perguntou aqui sobre a crisma, aí já vai para a igreja. A igreja tem que partir com o jovem, algo eu já tenho experiência, eu tenho visto isso, e muita gente passa por outro caminho. Tem gente que pega a experiência, pega a oração e pega a ação. Isso funciona com a gente que já tem experiência de Deus. Com o jovem, a banda toca de outro jeito. Não chame o jovem para rezar. Quem não reza, tem muito jovem que já tem experiência de Deus. Estou falando do jovem estão no mundo. Não os chame para rezar, eles não vão rezar, mas chame-os para ajudar. Eles vão ajudar. Convide eles para levar uma cesta no asilo. Muitos vão. Convide eles para ajudar a limpar os luzes da igreja. Muitos vão. Convida-os para montar o presépio. Muitos vão. Convida para arredar banco, para passar pano. Eles vão. Depois do trabalho do jovem, quando ele se sente útil, ó, gente, finalizando o nosso trabalho, vamos rezar? Vamos. Faz uma oração. Chama o jovem depois para ajudar uma creche. Depois que levou os brinquedos para as crianças, vamos rezar? Vamos rezar. E o Espírito Santo, ele atua. E aquela oração simplista, leve, ela vai se aprofundando até que eles têm a experiência. Para manter o jovem na igreja, o caminho é esse: trabalho, oração, experiência. A experiência é a cereja do bolo, ela vem depois. Primeiro dê para ele fazer coisas. Tanto é quando alguma mãe me procura e diz assim: o meu filho não vai à missa, o meu filho não gosta da paróquia. Chama o menino aqui. Falei: meu filho, não quero saber se você reza, você tem força para trabalhar? Opa, estou aí. Quer me ajudar? Com o quê? Distribuir banco. É muita gente, é muito banco. Você pode colocar o banco?
pode ir embora, mas agora que a missa acaba, você vem recolher o banco. Ué, padre, que estranho, tem que ficar aqui. Não, por mim você põe no banco tirando, tá ótimo, meu filho. Não, então já que eu vou pôr e tirar, eu vou ficar. E ele fala com a mãe, 5 horas, tem que ir embora. Por quê? Você vai à missa? Não estou pensando em missa não, eu tenho que colocar banco. Se você está para ele trabalho, ele não vai faltar na missa na sua comunidade. Por isso que grupo de jovens, grupo de oração, grupo de adolescente, encontro de jovens, isso é bom para ele, porque ele vai criar um grupo de fé. E esse grupo de fé vai fazê-lo orar, e na oração ele vai ter a experiência. Última colocação, não estou falando mal não, gente, mas nós padres e a nossa paróquia, pelo amor de Deus, vamos tratar os jovens como jovens. A gente reclama que o jovem não gosta de crisma, mas tem muito lugar que a crisma é um porre. Ninguém aguenta aquilo não. Encontro mal preparado, assunto que não tem criatividade nenhuma, não tem uma dinâmica, não tem um violão, é aquele xerox mal tirado, catequista mal preparada. Se você quer segurar jovem, dê para ele o melhor. Se você quer segurar jovem, prepare encontros ativos, com dinâmica, com filme. Passa um filme que está passando hoje, pega uma interpretação na Bíblia, faça dinâmica bíblica, leva eles para uma cachoeira para renovar o batismo. É assim que você vai criar no coração do jovem uma atração para a igreja, que é jovem, mas na cabeça de muitos a igreja ficou velha. Então eu penso que é uma parceria maravilhosa. Os pais com testemunho, a igreja com aquilo que ela tem de melhor para oferecer, que é Jesus Cristo, de uma maneira jovem. Padre, só isso, pode aplaudir. E a questão da liberação sexual, a pergunta também dizia sobre isso, né? Como ensinar aos filhos isso que está aí no mundo, né? Que o jovem tem que ser livre, fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, quantas vezes quiser. E a igreja, em contrapartida, assim a pergunta, prega a castidade. O que dizer para esse jovem? Gente, existe uma coisa que se chama valor. Eu tive uma palestra uma vez com um grande arcebispo, Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, ele já é falecido. E eu lembro que na palestra dele, o tema era um pouco disso, ele falava sobre camisinha. E ele, muito simples, mas muito sábio, ele disse assim: se você olhar para alguém e falar assim, não use camisinha, não pode usar camisinha, ele não pode usar camisinha. Ele disse, eles vão usar camisinha. Nós estamos falando, eles estão fazendo sexo, tá nem tinham para nós. O que nós devemos mudar? Não é a camisinha, é o discurso. É mostrar para o jovem, o adolescente, qual é a motivação e por que para você e para um jovem casto, um jovem de Deus, a camisinha é totalmente desnecessária. Quando ele vê naquilo um valor, você não precisa dizer para ele, não use camisinha, ou use camisinha. Mostrou para ele o valor da sua sexualidade e a sacralidade do seu corpo, o resto vem de acréscimo. Ele já vai ter uma perspectiva de mundo aos olhos de Deus, e não de novela de Rede Globo, de televisão. Então você precisa ter com ele um discurso franco. E não é quando ele tiver com 16, 20 anos não. É de pequenininho. É falar de que, olha, se alguém mexer no seu migulinho, você me conta. É a pessoa malvada. Não mostre isso, não faça. De pequenininho, à medida que ele for crescendo, você vai falando as coisas claras. E que você, pai, que você, mãe, seja amigo e amiga dos seus filhos. Não tenha com eles meias palavras. Fala um negócio rasgado, porque eles sabem mais do que vocês. Isso eu garanto. E se eles sentem confiança em vocês, as dúvidas eles levarão a vocês. Eu sei que no última instância a decisão é deles. Eles vão escolher, eu quero isso ou eu quero aquilo. Mas você não pode ser um pai omisso. Você não pode ter remorso depois. Podendo, mostre o caminho, indique o caminho, dê você como exemplo, mostre exemplos que deram muito errado, porque as pessoas tiveram uma vida na promiscuidade. Você com Deus de um lado e falando a linguagem dele do outro, com certeza os seus filhos terão opções mais coerentes, irão se preparar depois para um namoro santo e um casamento com certeza abençoado por Deus. Obrigado, padre. Só para complementar isso aí, que o padre foi maravilhoso, padre. Lá em casa nós temos 3 filhos, né?
E já são acima de 20 anos os três, 21, 23 e 27. Mas desde que eles eram pequenininhos, nós contávamos a nossa história para os três. Nossa história de namoro. Por exemplo, eles sabem que quando o rádio está tocando lá uma FM ou no carro, assim, que começa a tocar uma determinada música, por exemplo, daquele cantor americano James Taylor, a música chamada Handman, que é uma música dos anos 80, né? Eles já falam: ah lá, pai, mãe, a música de vocês. Por quê? Porque eles sempre ouviram falar que aquela música foi a música onde nós demos o nosso primeiro beijo, né? Onde a gente namorou, dando aquele primeiro beijo com aquela música, e mais aquela outra, mais aquela, umas 4 músicas que são dessa época. E sempre quando toca, olha, são adultos, sempre quando toca, eles dizem: ai pai, a música de vocês. Mas sabe desde quando eles têm essa informação? Desde quando eles começaram a se entender por gente. Nós fomos sempre dando a eles o exemplo de um relacionamento que deu certo. Nossas filhas já namoraram, uma agora está sem namorar, a outra está namorando. Os namorados sempre foram frequentadores da nossa casa, sempre a gente teve conversa com eles, sempre foi assim, todo mundo sentado na mesa batendo papo. E a gente já escuta isso há muito tempo das nossas filhas, principalmente: nós queremos ter um marido igual a senhora tem um pai. Então ela já tem a noção do que é o bom. Não que eu seja o bom, não é isso, mas o tipo de relacionamento que nós conseguimos detalhar a elas. Como foi, por exemplo, depois que eu me converti, eu fiquei 2 anos sem namorar, esperando realmente a pessoa correta. E não é que a mãe delas, a Neia, né, chega de volta em minha vida, e a gente namora pela 2ª vez, depois a gente se casou, e foram mais 2 anos de namoro casto, era difícil. Aí eu dou aquela floreada, tinha dia que eu não podia nem ver perna de mesa, que eu já ficava doidão, então eu não ia namorar, porque eu estava, né, com aqueles hormônios todos borbulhando dentro de mim, e eu aguentei firme 2 anos, depois quando a gente casou e a coisa foi... Então essa propaganda do que foi o nosso namoro, do que foi o começo do nosso casamento, né? Quando a gente se casou, por exemplo, já não tinha geladeira. Nós fomos comprar geladeira no 6º mês de casados. Você imagina quem que casa sem geladeira hoje, gente? Mas há 29 anos atrás, nós 2 casamos sem geladeira. Eu comprava 2 bifes, eu comia um, ela comia outro, porque eu não tinha onde guardar o que sobrasse. Comprava 1 litro de leite, eu tomava metade, ela tomava metade, porque eu não tinha onde guardar. E a gente nem morava na Canção Nova, não. Televisão? Se não tinha geladeira, ia ter televisão. Então, tínhamos um 2 em 1 usado lá, sofá feito de tijolo revestido de carpete. Quanta gente ficou com o bumbum quase quebrado, porque sentou com tudo achando que era sofá e não era. Então, essa notícia, quando é que nós compramos geladeira? Quando ela ficou grávida do Felipe. Aí eu fui lá, comprei uma geladeira, dividi em 24 pagamentos. Então, essa história dos pais, história do namoro, história do casamento, vai municiando os nossos filhos, e eles vão ficando com a referência. Conte sua história para os seus filhos. Conte, não conte a parte ruim não, conte a parte boa. Conte as coisas boas que vão servir de exemplo. Contagia, faz eles sonhar com o tipo de relacionamento que vocês tiveram. Deu certo em casa. E hoje, graças a Deus, eu vejo na vida do meu filho, que também tem dificuldades, como eu tive no começo do meu casamento, mas eu vejo se repetindo na vida dele todas as coisas boas que ele me viu fazendo com a Neia. Ele tem fotografia, eu e ele tomando banho junto, na época que não tinha ainda essas máquinas modernas, que é aquela que você batia e depois mandava para revelar. Um dia eu estava tomando banho com o Felipe no colo, né? Aí eu falei para a Neia, aí fiz espuma no meu rosto, espuma no rosto dele, e a gente bate chuveiro. Falei: Neia, tira uma foto nossa. Aí a Neia veio e falou: mas cuidado, que eu vou mandar revelar, então enquadra direito aí, não pode parecer nada que não possa, né, ser revelado. Aí ela tirou a foto, pum, eu tenho essa foto lá em casa, tirada de 1988, por aí. A foto sou eu, nu, da cintura para cima, é claro, com ele nu, no meu colo, com o piruzinho dele apontando para mim assim, ó, certo? Durinho, inclusive, aqui. Aí, esses dias, ele, o Felipe, amanhã ele vai estar aqui, já granceu, não pode mais tirar essa foto, agora aí ele tirou uma foto dele com a Tereza, tomando banho também, entendeu? Na mesma posição. Aí eu postei até no meu Instagram,
Pode conferir lá, Dunga PHN. Tá a montagem, eu com ele e ele com ela. Ela já com uma toalhinha assim, né? Um roupãozinho, mas toda chique. Aí a história se repete. Então nossos filhos serão nossos imitadores em tudo, na religião, né? Pode falar uma coisa maravilhosa, não briga com seu filho para ir na igreja não. Vá feliz para a igreja e volte feliz da igreja. Seu filho um dia vai te copiar. Ele vai te copiar em tudo, na verdade. O Dunga e Neia, um esposo pode esconder a compra de bens materiais da esposa? E eu acrescento aqui, vice-versa, a esposa pode esconder do marido? Vou deixar a Neia responder primeiro, depois eu respondo. Se pode esconder as compras? Vai lá, compra um carro, não fala nada para a esposa. Compra uma moto, não fala nada. Você chega, olha só o que eu comprei, né? Eu imagino que é uma situação assim, né? Só se for um presente, não né? Não conversa Pode antes, ser que o esposo queira fazer uma surpresa para a esposa, né? Mas eu vejo assim que hoje a compra, assim, tirando um presente, eu acho que tem que partilhar tudo, né? Eu vejo assim que hoje o casal, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, com toda essa parte financeira, tudo, eu vejo, por exemplo, vou colocar o nosso exemplo, né, em casa. Em casa a gente partilha tudo. Então, aquilo que a gente precisa comprar, aquilo que é necessidade, aquilo que não é, aquilo que... Acho que as coisas mais simples a gente partilha. Porque eu acho que assim a casa precisa das ideias, né? O Dunga me pergunta o que eu acho, eu pergunto para ele o que eu acho, se eu tenho alguma necessidade, se eu tenho algum gosto. A gente sempre partilha muito em casa e dá certo. Agora eu vejo assim que essa coisa de esconder, no caso, não é o ideal. A não ser, como eu falei, ele está querendo presenteá-la, por exemplo, o Dunga está querendo me presentear com alguma coisa, tem condições, tudo, aí eu acho que é uma situação. Agora, esconder da esposa que tem bens, esconder da esposa que comprou isso ou aquilo, eu não acho justo, né? Porque quando a gente casa, a gente promete a fidelidade em todos os aspectos, né? Então, eu acho que é mais gostoso você partilhar e estar junto com a esposa em todos os momentos. A gente vê, antes do Dunga complementar, você foi falando, eu fui me lembrando, hoje é muito comum, né? A gente vê pelas pessoas que a gente atende, as realidades que a gente conhece, na nossa própria família que não está dentro da comunidade Canção Nova, o marido tem o seu salário, a esposa tem o salário dela, eles combinam o que cada um vai pagar em casa, mas cada um fica com o seu dinheiro. E tem muitas situações que quando você vai conversar com o casal para tentar ajudar, para descobrir por que eles estão querendo separar, a raiz é essa divisão do dinheiro. É o que começou lá atrás. Então, como que nós fazemos, eu e a minha esposa, por exemplo? Nós temos uma conta conjunta. Então, o que nós recebemos de ajuda para o sustento da nossa família aqui dentro da comunidade Canção Nova, está numa conta conjunta. Tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa casa, qualquer investimento, qualquer necessidade dos filhos, minha necessidade dela, um sonho que eu tenho de trocar o carro, ou um sonho que ela tem de comprar, sei lá, alguma coisa para ela, nós partilhamos, nós conversamos, nós projetamos, sonhamos juntos, aquilo se torna o sonho de um do outro, quando um entra na realidade do outro. Então, essa barreira do dinheiro, ela pode levar o seu casamento a uma ruína, porque ali às vezes uma disputa, né? Quem recebe mais, quem tem mais, quem que manda na casa, quem tem mais dinheiro, é assim que funciona, padre? Não, difícil, né? Uma coisa que a Neia falou que eu acho muito bom e que deve ser colocado na vida de todos, é você perguntar para o outro assim, coisas simples, o que você acha? Essa pergunta na psicologia, ela tem um caráter de você é importante para mim, eu me importo com a sua opinião, eu não quero fazer da minha cabeça. Atendi um casal, sem falar o nome nem o lugar, que o homem resolveu trocar o carro. Falei, que bom, sua condição melhorou, troca o carro. Só que eu conversei com a mulher dele, a mulher chateadíssima, porque ele contou para os colegas de trabalho que ele ia comprar o carro, mas não contou para ela. Aí eu falei, vou tentar ajudar o casal. Eu chamei e falei, olha, vou te dar uma dica aqui, siga o padre. Chame a sua mulher sábado de manhã
e vai com ela escolher o carro. Não, eu já escolhi o carro. Eu falei, não, meu filho, deixa o padre falar. Já escolheu o carro. Você vai levar a tua mulher com você. E você vai com jeitinho, que eu sei que você tem jeitinho, vai levando a escolher o carro que você já escolheu. E ele levou a mulher. Aí a mulher chegou, uai, bem, você está doente? Por quê? Você nunca me perguntou nada que você ia comprar? Não, agora eu quero ser diferente, estou te amando. Vai lá, ai que lindo. Então vamos ver um carro. Ah, eu gostei desse. Ele falou assim, ó bem, você tem bom gosto, mas esse gasta combustível demais. Vai aumentar meio do que a gente gasta, 1 litro, mais de meio tanque por mês. Ah não, então esse é caro. Ah, esse aqui então é bom. Ó, você tem um gosto, minha esposa, mas que coisa fantástica. Só que esse aí não está no nosso orçamento não, minha filha. Esse aí é carro de rico. Ai bem, qual que eu vou escolher? Eu não sei, o que eu só estou dando. Eu falo, não, escolhe mais um. Ah, aquele cinza. Você gostou? Gostei. Tá bom para você? Tá. Olha dentro do carro. Eu gostei. Pode ser esse? Pode. Era o carro que ele já tinha escolhido. Ele foi e pagou o carro. A mulher ficou toda feliz, pôr a cabeça de fora. Chegou na paróquia, depois da missa. Padre, o senhor benze o carro nosso? Importante. Não é o carro do meu marido, não. O senhor benze o carro nosso? Vou pegar água benta, estou indo lá. Cheguei, sapequei água benta no carro, rezei, dei a bênção. Eu falei com ele, meus parabéns, que carrão, hein? E ela toda feliz. Eu que escolhi. Custa? Não custa nada. Não custa, gente. Isso salva casamento, viu? Pode falar, Dunga. Os dois já falaram tudo, né? Mas eu acho que tem mulher que não sabe o quanto o marido ganha, né? Isso aí acho que é triste, né? O marido, a mulher não saber o potencial do marido, né? Tem muito marido aí que tem várias atividades, inclusive, né? Atividades empresariais, atividades particulares, e ele tem lá, ele gera um determinado valor, né, mensal, e a mulher sabe parcial, né? E a mulher fica, meu marido ganha X, mas a verdade o marido ganha XYZ, né? Eu vejo que a honestidade dentro de um relacionamento, ela é tudo, gente. Se você esconde da sua mulher quanto você ganha, ou até mesmo a mulher esconde do marido, porque tem mulheres também que trabalham, às vezes trabalham numa empresa familiar, e o marido participa de uma forma ou de outra da empresa, e a mulher também esconde, porque existe dos dois lados essa possibilidade. Eu vejo que é uma informação tão concreta e tão boa de se dar, para que esconder? Sendo que nós estamos construindo a vida juntos. Veja, eu dei o exemplo, né, de que eu comecei minha vida com a Neia. Casamos bem cedo, eu casei e no mês seguinte completei 23 anos, e a gente não tinha nada. O que nós tínhamos? Nós tínhamos uma cama, um fogão, guarda-roupa, uma mesa com cadeiras, e só praticamente, né? Não tínhamos a geladeira, não tínhamos a televisão, não tínhamos o sofá, e nós fomos item por item conquistando juntos. E depois de um tempo nós tínhamos tudo, chegamos a ter 2 carros, chegamos a ter moto grande, a casa toda mobiliada. A Néia sabia exatamente quanto eu ganhava. O meu olerite eu entregava para ela guardar para mim. Ela lia o olerite, ele ganha tanto, esse mês ele ganhou tanto de hora extra. Eu trabalhei 12 anos numa fábrica como supervisor de manutenção mecânica antes de vir para Canção Nova. Então tudo, ela sabia quanto que eu pagava de PVA, de IPTU, disso, aquilo, tudo. Aí depois a gente decidiu vir para Canção Nova, vendemos tudo, ajudamos nossos pais, viemos para cá, numa realidade diferente, né, de 24 anos atrás, onde nós não tínhamos salário, onde nós tínhamos uma pequena ajuda de custo no final do mês. Era uma vida dura no começo aqui na Canção Nova, muito dura mesmo, pense numa vida dura 24 anos atrás. Hoje, graças a Deus, tudo melhorou. A gente também tem o nosso soldo mensal, porque quem paga a conta de água, a conta de luz, o telefone, a mensalidade da faculdade das crianças, quem paga tudo isso sou eu e a Ané. Não é a Canção Nova que vai lá pagar para nós, não. Nós temos uma vida muito igual a de vocês.
falta dinheiro também, a gente tem que trabalhar com a possibilidade de apertar o cinto, tem mês que sobra, tem mês que falta, e a gente tem que saber exatamente o quanto um ganha, o quanto o outro ganha, porque isso aí, nós continuamos desde aquela época, quando nós nos casamos, construindo juntos. Então isso dá a mim a condição a tranquilidade de saber que a Neia me ajuda na economia da casa, né, e em segurar um pouco quando precisa segurar, enfim, e me dá também condição de sonhar junto com ela. Primeiro, vamos saber quanto custa o nosso sonho? Vamos, nosso sonho custa X. O que nós dois vamos ter que fazer para conquistar esse nosso sonho para daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos? Nós vamos precisar trabalhar mais, economizar mais, e tal, mas daqui a 5 anos nós vamos chegar junto nesse sonho. Nós continuamos a construir a nossa vida juntos. Não mudou praticamente nada antes da Canção Nova e agora na Canção Nova. Continuamos sendo um casal que sabe o quanto ganha, que sabe o quanto gasta, sonha junto, economiza junto. Vamos pagar mais uma faculdade para os nossos filhos? Vamos sentar aqui e fazer conta? Esse ano eu tive uma grande vitória. Eu tive 2 filhas estudando por 5 anos faculdade. Então imagina, 2 faculdades, van, o dinheirinho do lanche todo dia, durante 5 anos. Para quem vive da providência, para quem mora numa comunidade, eu não posso ir lá na casa do Padre Jona e bater: Padre Jona, me dá o dinheiro da faculdade. Não posso fazer isso. Eu tenho que gerenciar isso com aquilo que eu ganho, e isso tem que ser partilhado, conversado, dialogado muito, para que os filhos estudem, para que os filhos se formem. Então construa, gente, porque a coisa que eu mais quero agora é envelhecer do lado da Neia. Sério, eu sonho com esse dia. Eu sonho em ficar velho do lado da minha esposa. A gente vai ter tanta coisa para conversar, a gente vai ter tanta coisa para relembrar, a gente vai ter tanta coisa para tanto tempo, né? Esses dias eu estou vivendo alguma coisa mais ou menos, porque nós estamos 3 meses sem ter relação sexual, por causa da cirurgia que ela fez de retirada do útero. Gente, vamos ficar ainda, estamos no 1º mês, tem mais 2 meses ainda, mas são 3 meses, onde a gente vai dormir, gente? Oi, tudo bem? Tem assunto? Porque tem que acontecer alguma coisa antes de pegar no sono. Então, vai chegar momentos onde nós vamos ter mais ainda momentos de grandes diálogos. Então nós estamos numa crescente, e depois nós vamos ver toda essa cena reeditada na vida dos nossos filhos. Então, você já escolheu a sua esposa? Já escolheu o seu esposo? Constrói, não esconde nada não. Tenha uma relação limpa, livre, um diálogo aberto, sabe? Isso vai trazer tanta felicidade. Eu espero realmente ser ainda muito mais feliz a cada ano que se passar nesse casamento que eu escolhi. Eu já escolhi. Tinha tanta menina naquela Vila Campineira, né? Que era o lugar onde você morava. Tanta mulher bonita, e eu escolhi você. Poxa, foi uma escolha. Agora vamos até o final. Não esconda nada não. Se tem alguma coisinha que você está escondendo da sua esposa, começa a contar já nesses 2 dias aqui. Aproveita que você está na Canção Nova, conta, ela não vai achar ruim não. Já volta para casa com tudo revelado. Já lava a roupa aqui mesmo. Já lava a roupa. Padre Christian, eu vou ler aqui da maneira que está escrito, tá? Mas eu já li, a gente pode retomar aqui se ficar alguma dúvida. Está escrito assim: nós somos amigos de um casal que não são casados na igreja. A partir do momento em que decidiram se casar, ele foi influenciado a se separar, pois já moravam juntos. Pelo que eu entendi, eles não se casaram, e ele já começou, ao invés de casar, começou a pensar na separação. Damos conselhos, mas ele está irredutível, saiu de casa. Ela está acreditando firmemente no poder de Deus na volta dele. Eles têm um filho de 10 anos. Será que o pecado de viver juntos sem receber o sacramento do matrimônio influenciou nesta separação? Olha, eu penso que quando se inverte aquilo que é um desígnio de Deus para nós, o final não é agradável. Eu acredito que aquilo que começa errado dificilmente termina certo. Existe uma lógica do amor. Qual que é a lógica? É a amizade, é o namoro, é o compromisso, é o noivado, é o matrimônio e o fruto do matrimônio, que são os filhos. Quando essa ordem se inverte,
Parece que as pessoas estão com o outro, mas eu ainda não entreguei o meu coração ao outro. Eu não tenho compromisso com o outro. E há pessoas que vão dizer ainda: eu vivi amasiado 10 anos, estava uma tranquilidade. O dia que eu casei, piorou tudo. Então casar na igreja piora o negócio. Não é que piora o negócio, porque quando você está levando a vida do seu jeito, Deus não dá pitaco nenhum, leva do seu jeito. A hora que você quer que Deus faça parte, Deus ele vai colocar a ordem dele. E quem está errado no início, dificilmente quer se acertar no final. O problema é que tem um filho na jogada, né? Quando você tem a criança, aí por causa da criança, a mãe continua mãe, não existe ex-mãe, e o pai continua pai, não existe ex-pai. Agora depende dos dois, num diálogo franco, se eles querem ou não a bênção de Deus no relacionamento deles. Porque isso aí não tem como tampar o sol com a peneira. Só existe uma bênção para o casal, se chama matrimônio. Ô padre, dá uma bênção para nós aqui. Vocês são casados na igreja? Não. Então a bênção chama sacramento matrimônio. Nós já não quer casar, então não tem bênção. Que bênção que você quer? A bênção que Deus tem para o casal se chama matrimônio. Agora eu não estou falando, não é? Essa é uma verdade, se chama matrimônio. Agora para ela, eu sei que ela fica muito chorosa por causa do filho dela, né? Eu não estou sendo duro não, mas tem coisa, meus irmãos, que a gente perde, e tem coisa que a gente livra, sabe? É muito melhor ela ter uma vida santa, cuidando da criança dela, e deixar aquele que não a leva a sério, do que arrastar com ele uma vida a dois, vida fora. Ele não tem compromisso nenhum com ela, ele já provou isso aí, né? Ele está pulando fora agora, quem me garante que não vai pular fora depois? Então eu penso que antes de você se envolver com alguém, se envolva com Jesus Cristo. Antes de você passear no coração de alguém, permita que Deus passeie no seu coração, porque o outro é sagrado. A Bíblia fala isso. O outro é templo do Espírito Santo, e quem destruir o templo de Deus, por Deus será igualmente destruído. Então é preciso que você olhe o outro não apenas um objeto de prazer, mas também uma casa onde Deus habita, e que essa pessoa está na sua vida para te levar a crescer. Então ela tem que ter muito discernimento nessa hora, né? Ver aquilo que ela quer sem ele, aquilo que ela quer com ele, e aquilo que Deus espera deles. Obrigado, padre. Nós queremos, antes de irmos para a última pergunta, o último assunto, são duas perguntas, eu reuni aqui porque é o mesmo assunto. A gente quer agradecer a todos aqueles que participaram, que mandaram suas perguntas pela televisão, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor também, que mandou a sua pergunta. Claro, a gente não iria conseguir responder todas as perguntas, mas aquelas que não foram respondidas, a nossa equipe aqui vai cuidar para que identificou, obviamente, para que você tenha alguma resposta, algum direcionamento, tá ok? E nós vamos então para a nossa última questão aqui, que é sobre saúde. E eu deixo livre para a gente poder falar aqui. A primeira pergunta é: como fazer o homem despertar para cuidar da saúde? Aí ela cita aqui a situação do marido, quais são os problemas, dentre eles a vida sedentária, né? Que é um dos grandes maus hoje, né? Do nosso século. E uma senhora que tem uma filha casada, a filha tem um filho de 3 anos, e ela tem oscilações no seu temperamento. Tem hora que trata bem e tem hora que trata mal. O que fazer? Vamos pegar o lance da saúde primeiro, né? Ô, gente, para ser o que a gente é aqui na Canção Nova, por exemplo, se não tiver saúde, não faz nem 10%, né? Quem aqui dentro da Canção Nova não cuidar da própria saúde, está pecando. Porque nós somos aqui operários do Evangelho. Nossa vida aqui é viajar, nossa vida aqui é viajar no que diz sentido a missão. É acordar cedo, dormir tarde. Eu termino às vezes um programa meia-noite, vou dormir à 1h30 da manhã. No outro dia, 6 da manhã, estou de pé para já ir à missa, para poder fazer outro programa, para sair para gravar, passar o dia inteiro gravando, voltando para casa. Se você não cuida da sua saúde, você não vai estar apto a ganhar o pão nosso de cada dia, né? Aquele pão que você tem que... Então você tem que cuidar da saúde. Cuidar da saúde significa comer de um jeito mais equilibrado, significa fazer uma boa caminhada, ir ao médico com uma frequência, fazer os exames, sabe? Ter uma vida que o seu físico, porque senão você vai relaxando, ficando sedentário, você já acorda
culpando o colchão, culpando o travesseiro. Não, o colchão é o mesmo, o travesseiro é o mesmo. É você que não está se cuidando. Seu tônus muscular foi embora, você não tem massa muscular, só tem gordura no corpo, está ficando com as taxas altas. Então, Deus te deu um corpo, cuide dele, cuide. Então isso é importante, para você ter saúde, para fazer o que você tem que fazer: trabalhar, se divertir com a família, envelhecer com saúde para curtir os netos. Graças a Deus eu tenho 51 anos de idade, eu gosto de esporte. Quando eu estou em casa eu caminho, eu faço esteira, eu procuro comer de uma maneira assim, que seja um pouco mais regrada o que eu estou colocando para dentro de mim. Por quê? Porque eu quero ter pelo menos mais 30 anos, caso o meu avião não caísse, o carro não capotasse, acontecer uma doença que eu não estou esperando, mas eu quero pelo menos curtir a minha neta, ou as minhas netas, ou os meus netos que virão. E como eu disse, o meu plano, meu projeto é envelhecer do lado da Neia. Dá muito trabalho para os meus filhos. Tira o Dunga do sol, tira o Dunga da chuva, bota o Dunga para dentro, troca a fralda do Dunga. Aí eu quero ouvir muito isso ainda, tá entendendo? Porque eu quero ver minha netinha crescendo. Se eu puder ser bisavô, melhor ainda. Agora, sem saúde não tem como. Então você que está relaxado com a sua saúde, você que anda metendo bacon para tudo quanto é lado, você que come gordura saturada, você que arrebenta, você que não descansa, você que não caminha, cria juízo. Cuide de você, porque você precisa de ter saúde para você fazer as coisas que você tem que fazer, tá bom? O segundo, que é a pergunta aí. O segundo falei que é relacionado à saúde, porque parece que é uma pessoa que precisa de ajuda psicológica ou psiquiátrica, né? E aí o que acontece? Saúde emocional. Né? Olha, lá em casa, a pessoa que tem oscilações de temperamento. Olha, essa saúde física, ela pode trazer também saúde emocional, né? O desgaste, aquilo que nós falamos a palavra estresse é uma palavra que está no positivo. Estresse significa estágio de superação. Quando você é muito exigido na vida, então você chega ao estresse para superar. Isso é bom. Agora o distresse é que é o ruim. É quando você não tem força para superar. E por que você não tem força para superar? Porque você não se cuidou. E aí vem as doenças que vão se somatizando em você. Esse nervosismo, esse bipolarismo, essas coisas que a gente vai percebendo, essa oscilação de humor. Então, você não se cuidou e isso gerou em você uma carga psicológica. Você vai recebendo essa carga, você não vai conseguindo administrar. É claro, existem casos e outros casos. Estou dando uma direção em linhas gerais, tá bom? Mas, a princípio, cuide-se. Agora, tem muita gente que não vai no psiquiatra porque acha que psiquiatra é médico de louco. E não é. Porque a minha esposa não é louca. E ela fez uso e faz uso do psiquiatra, que ajuda na composição daquelas químicas que vão faltando, que o corpo vai deixando de produzir, e vai complementando um lítio aqui, um outro química ali, e vai ficando, tinindo de novo. Então não tenha medo de procurar um psicólogo quando for necessário, uma terapia de oração quando for necessária, um psiquiatra quando for necessário. E existem excelentes profissionais para te ajudar. Está aí a medicina, e principalmente essa medicina que mexe com a nossa psicologia. Não tenha medo, tá? Procure. Mas você pode evitar tudo isso? Pode. Se você se amar, se você se cuidar, se você realmente trazer qualidade de vida para a sua vida. Eu vou só perguntar aqui para o padre rapidinho, porque eu acredito que a resposta seja muito simples, né? Mas antes, a gente vai encerrar depois dessa resposta do padre. O padre vai dar a bênção para nós, né, padre, por favor. E eu queria pedir para o Dunga já escolher uma música aí para a gente encerrar esse nosso momento aqui, desse bate-papo. E a pessoa descreve aqui que ela fez da casa dela um lar, um lugar de amor e respeito. Deus fez o projeto família e colocamos neste lar. Porque o inimigo, mesmo sabendo que o projeto é de Deus e habita num lar, ele insiste em destruir. Porque na verdade o inimigo ele quer destruir o que é de Deus, o que já é dele ele quer conservar. Tem uma história, eu vou responder contando essa história, que havia um historiador que queria de toda maneira encontrar-se com o diabo. Ele era fã do diabo, queria um autógrafo.
E ele então saiu pelo mundo procurando onde que estava esse tal desse diabo que ele nunca tinha visto. Ele foi para o meio da guerra, soldados estourando, e perna para um lado e braço para o outro, e ele, cadê o diabo, cadê o diabo? Então, que diabo, cara? Para que isso aqui é diabo? Isso aqui já está o inferno. Na guerra o diabo não estava. Ele foi numa zona de prostituição, marido traindo mulher, homem com homem, mulher com mulher, um bacanal danado. Ele falou, opa, o diabo deve estar aqui no meio desse povo. Não encontrou diabo nenhum. Foi para um lugar que só havia droga, o pessoal usando droga, e fumando, e aplicando, e estribuchando. Ele, opa, o diabo deve estar aqui. Não achou o diabo. Falou, mas que diacho? O diabo não dá na guerra, o diabo dá na prostituição, nem na droga. É as 3 misérias do ser humano. Quer saber do negócio? Eu vou embora para casa, esse diabo é uma piada. Olha que ele estava indo embora para casa, ele passou na frente uma grande catedral. A catedral lindíssima, altíssima. E na hora de uma missa, o bispo celebrando a missa, vários padres, as pessoas louvando a Deus. Hora que ele olha na porta da catedral, quem que estava lá? O diabo. Eu falo assim, ó diabo, agora vem a missa? Que diabo que é esse? Ó diabo, o que você está fazendo aí? O diabo, fala meu nome em vão não. Também não gosto que me chame em vão não. O que você está querendo? Eu sou seu fã, cara, queria te conhecer. Eu te procurei. Falou, ó, quer saber do negócio? Você não está entendendo a minha lógica. O que estão lá já são meus. Eu quero os que estão aqui, ó. É por isso que quando você se dedica a servir a Deus, as tentações elas se tornam mais palpáveis, porque ele vê que ele está perdendo o domínio da sua vida. Então que essa pessoa não desista, que ela reze mais ainda. E como diz São João da Cruz, quanto mais pecado eu vejo e quanto mais tentação eu sinto, eu louvo. É sinal que eu estou perto de Deus. Obrigado, padre. Vamos aplaudir, né, gente? A você que teve a coragem, né, de colocar a sua situação aqui, mesmo não se identificando, mas isso já é uma partilha, e partilha entre irmãos se torna oração. Então, isso tudo que nós fizemos foi uma grande partilha, e também aquilo que já gera em nós, né, o próprio Espírito agindo para gerar em nós atitudes novas, posicionamentos novos, conversão, mudança de vida, não é mesmo, Padre? Pedimos ao Senhor que nos abençoe para a gente poder encerrar o nosso momento. Muito bem, vamos ficar de pé. Valeu, gente! Foi bom, não foi? É uma novidade do acampamento das famílias, essa troca, né? Uma conversa, como se nós estivéssemos conversando juntos, sentados à mesma mesa, trocando um pouco de experiência. Vamos pedir a Deus que abençoe a nós que aqui estamos, as pessoas que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, a nós que agora vamos nos preparar para a Santa Missa, lá no Santuário do Pai das Misericórdias. Coloquemos tudo isso, e principalmente, não tenha vergonha de perguntar. Não existe pergunta boba. O que pode existir é resposta boba. Se você tem dúvida, pergunte. Acesse o site da Canção Nova, acesse bons sites católicos. Tem muito material disponível para que você possa saber aquilo que a igreja tem para nos oferecer. E acima de tudo, leia a Bíblia todos os dias, porque a Bíblia fechada é um livro, a Bíblia aberta é boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por este momento de partilha, de conversa que tivemos. Que tudo aquilo que foi dito, com certeza, possa iluminar o coração de tantas pessoas, e que as nossas respostas possam ter despertado outras perguntas, porque o ser humano cresce não apenas quando responde, mas sobretudo quando pergunta. Abençoe a nós que aqui estamos, a nossa família, e olhando para as nossas perguntas, que nós possamos acolher a maior resposta de Deus para nós, que se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar. Uma ferida menos, uma ferida menos, pra poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada, sei que uma alma curada
socorre uma carne cansada, socorre uma carne cansada. Mais uma vez, uma pequena melhora, uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida menos, para quê? Para poder voltar a sonhar. Eu sei que uma alma curada socorre uma carne cansada, socorre uma carne cansada e alivia o coração. Vamos mais uma vez aplaudir o nosso Deus maravilhoso.